Quando eu era bem jovem, a gente era habituado a viajar de carro. Meu pai gostava muito da região sul e tinha como destinos mais comuns Gramado, no Rio Grande do Sul, e Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Só que, geralmente, ele não saía de São Paulo com a intenção de chegar o mais rápido possível ao seu destino final. O Barsi gostava de iniciar a viagem 3 ou 4 dias antes e ir conhecendo cidades e coisas interessantes no meio do caminho. Na época, não tinha Booking nem Airbnb. A gente iniciava o passeio de manhã com a esperança de que à noite a gente achasse uma pousada bonitinha para descansar na cidade onde nós estivéssemos. Paradas para conhecer empresas da bolsa eram constantes nessas viagens. Uma visita que me marcou muito foi a Renar Maçãs, hoje rebatizada de Pome Frutas. Essa empresa tem sede na pequena cidade de Fraiburgo, no interior de Santa Catarina. Sendo bem sincera, nunca foi uma companhia interessante para investir. Inclusive, ela teve a sua falência decretada pela Justiça em 2020. A Renar fez a sua oferta inicial de ações, IPO, em 2005, levantando 16 milhões de reais. Foi o primeiro IPO do chamado Bovespa+, um segmento da bolsa criado para tentar atrair pequenas empresas para o mercado de capitais. O IPO teve a Elite Corretora como um de seus coordenadores. E nessa época, o escritório do Barsi era dentro da Elite Corretora. Então, eles chamaram meu pai e outros potenciais investidores para conhecer de perto os ativos da Renar Maçãs. Lá fomos nós, eu, meu pai e minha mãe, visitar as instalações e plantações da Renar Maçãs. Também gostei muito de conhecer a fábrica da Randon. A Randon fabrica carrocerias de caminhão e outros equipamentos. Junto com a montadora de ônibus Marco Polo, são as duas maiores empresas da cidade gaúcha de Caxias. Outra visita que me marcou muito foi a fábrica Monte Alegre da Klabin. Essa unidade fica no interior do Paraná, numa cidade chamada Telêmaco Borba, entre Curitiba e Londrina. É uma das maiores fábricas de papel do mundo. E também foi a primeira fábrica integrada da Klabin. Ela produz celulose e papel na mesma unidade. O meu pai investe na Klabin há mais de 30 anos e queria conhecer essa importante fábrica da companhia. E lá fomos nós passar o dia na planta e entender o seu processo de produção. Ainda criança, conheci muitas empresas dessa forma com o meu pai. E uma das coisas que aprendi é que se você quer obter retornos acima da média na bolsa, precisa entender muito do funcionamento dos negócios listados. Você só tem vantagens competitivas para obter retornos superiores quando também conhece melhor que os outros as empresas em que você está investindo. Um dos mais bem-sucedidos investidores de todos os tempos, Peter Lynch, sempre teve como maior mantra a frase: invista no que você conhece. Lynch não se conformava que os americanos se mostravam dispostos a perder bastante tempo pesquisando preços de passagens aéreas ou geladeiras para economizar 100 ou 200 dólares. Mas esses mesmos americanos eram descuidados o suficiente para arriscar as economias de uma vida comprando ações de uma empresa que mal conheciam. Muitas vezes, a pessoa fazia um investimento de centenas de milhares de dólares simplesmente porque ouviu algum desconhecido defendendo a empresa no metrô. Agora me diga, por favor, você acha que o brasileiro médio estuda a fundo as empresas onde investe? E supondo que você queira ser a exceção, como identificar empresas que devem seguir crescendo e gerando valor aos seus acionistas? O primeiro investidor a propor um método para resolver esse problema foi Philip Fisher. No livro Common Stocks and Uncommon Profits, publicado há mais de 60 anos, Fisher propôs o método Scuttlebutt, até hoje usado por analistas profissionais. O método parte do princípio que todas as informações publicadas por uma empresa em seus balanços já são conhecidas do mercado e já estão refletidas no preço de uma ação. O que não está refletido no preço são as informações que o analista vai levantando em seus trabalhos, ao conversar com executivos, ex-funcionários, acionistas, concorrentes, clientes, fornecedores, vendedores e outras pessoas que acompanham uma companhia de perto. A maioria das pessoas não vai ter tempo nem disposição para fazer isso. Inclusive, muitos analistas profissionais de ações às vezes não fazem isso. Mas Philip Fisher, que é um dos maiores value investors de todos os tempos, acha que todos os investidores deveriam fazer o dever de casa bem feito. Quando você decide comprar um imóvel por 1 milhão, não conversa com corretores para entender se o preço pedido faz sentido? Você não vai falar com os vizinhos para saber se o bairro é seguro? Não conversa com um advogado para saber se a documentação do imóvel está em ordem? Com as ações deveria ser a mesma coisa. O problema é que as pessoas investem na bolsa como se estivessem num cassino. Elas confiam à sorte o dinheiro de uma vida. Pouca gente se interessa por conhecer os ativos que estão por trás de cada ticker. O método Scuttlebutt propunha que o investidor levantasse o máximo de informações sobre diversos aspectos de uma companhia. Por exemplo, existe a perspectiva que as vendas da empresa sigam crescendo por muitos anos? A companhia tem um histórico de entrada bem sucedido em novos negócios? A empresa possui um departamento de vendas competente? A companhia possui uma
uma margem de lucro elevada? Os custos da empresa estão bem controlados? Os principais executivos conhecem o negócio no detalhe e contribuem diretamente para a melhoria da operação? A empresa possui uma contabilidade detalhada e confiável? A empresa pensa mais na estratégia de longo prazo do que em formas de aumentar o lucro do próximo trimestre? A dívida da companhia está sob controle? A empresa conversa de forma franca com seus acionistas e abre informações? É por isso que, para o Barsi, uma das primeiras coisas que o investidor deveria fazer para conhecer bem uma empresa é visitar as suas instalações e conversar com pessoas que conhecem muito bem o negócio. Na aula de hoje, nós vamos conhecer mais a fundo o Santander, um banco que deu grandes alegrias ao Barsi. O meu pai começou a comprar as ações do Santander em 2009, quando elas não valiam quase nada no pregão. Ele lembra que chegou a comprar ações do Banco Espanhol por 11 centavos. Segundo ele, os ganhos com o Santander abriram caminho para que ele mais adiante alcançasse o seu primeiro bilhão. Não tem como você perceber se uma ação ficou barata demais para ser ignorada sem ter um conhecimento aprofundado da companhia. Você não vai conseguir comprar R$1 pagando só 50 centavos se pular esse trabalho de análise de negócios. Então, não perca nenhum segundo dessa aula, que é informação que vale dinheiro. Olá, nós somos o Felipe Ruiz, a Luiz Barsi e o Fábio Baroni, sócios fundadores do AGF, uma empresa de educação financeira voltada a preparar investidores para vencer na Bolsa de Valores. E essa é a terceira aula do Método Barsi, uma série muito especial que marca o lançamento do único MBA do Brasil em que você vai aprender a identificar as grandes barganhas do mercado com bilionários e grandes investidores da Bolsa de Valores. Você já sabe que esse MBA de Value Investing vai servir tanto para quem quer construir patrimônio com ações, quanto para quem quer trabalhar como analista de ações em bancos, corretoras, casas de research e gestoras de fundos. O que você ainda não sabe é quem vão ser os seus professores no MBA. E pode confiar em mim, montamos o time dos sonhos. Na segunda-feira você vai ter todos os detalhes. Mas já vai se preparando para se inscrever, já conversa com sua família, porque somente na segunda-feira a gente vai oferecer um desconto de até R$7.000 para você garantir sua vaga no MBA em Value Investing com Luiz Barsi. E não é só isso não, hein? Você que se inscrever já na segunda-feira também vai ganhar um segundo presente incrível. Os primeiros inscritos no MBA vão ter direito de participar de um evento presencial com o próprio Barsi em São Paulo. É isso mesmo, você vai poder ficar frente a frente com o maior investidor individual da Bolsa de Valores brasileira e vai ter a chance de enviar perguntas diretamente para ele. Mas presta atenção, hein? Esse é um evento presencial que vai estar limitado à capacidade de ocupação do local. Os primeiros inscritos no MBA vão poder participar e os demais vão ficar de fora, hein? Então, já conversa com a sua família, sua esposa, seus pais, seus filhos e fala sobre a sua vontade de fazer esse MBA que é o melhor do Brasil. Já deixa tudo preparado para que na segunda-feira você tenha a condição de estar entre os primeiros inscritos, porque só assim você vai garantir o seu desconto de R$7.000 e seu acesso exclusivo ao evento presencial com o próprio Barsi em São Paulo. Voltando agora ao Santander, que é o tema da aula de hoje. Em 2009, o Barsi identificou uma oportunidade de comprar ações do banco com um preço muito inferior ao atual. Na época, o Santander já havia conquistado o posto de terceiro maior banco privado do Brasil. Ele já havia feito aquisições gigantescas e garantido uma escala para gerar bilhões em lucros nos anos seguintes, mas seu valor no mercado ainda não refletiu seu porte. Em primeiro lugar, porque as ações quase não tinham liquidez e não despertavam o interesse dos grandes fundos. Quase ninguém olhava para o Santander, mas o principal problema era que a indústria bancária mundial se encontrava em um momento de grande desconfiança. Lembre-se que o ano era 2009. Um ano antes, a crise do subprime havia varrido a indústria financeira americana e europeia. A queda repentina no valor dos imóveis levou ao não pagamento de um percentual muito grande dos financiamentos imobiliários liberados pelos bancos. Grandes instituições financeiras americanas que faliram ou acabaram absorvidas por outras em 2008 foram Lehman Brothers, o Bear Stearns e a Merrill Lynch. Os maiores bancos americanos, como JP Morgan, Goldman Sachs, Bank of America e o Citi, também tomaram dinheiro emprestado do governo para não perderem a credibilidade dos investidores. Mas a crise não se restringiu apenas aos Estados Unidos. Na Espanha, sede da matriz do Santander, o mercado imobiliário também despencou. O país viveu uma grande bolha de prosperidade no início dos anos 2000, após o ingresso na União Europeia. Os imóveis e todos os ativos se valorizaram rapidamente. Mas em 2008 veio a ressaca. Os mercados imobiliários e financeiros desabaram ainda mais rápido do que haviam subido.
e essa crise pegou em cheio os bancos espanhóis, entre eles o Santander. As ações do Banco Espanhol negociadas no Brasil sofreram um contágio das dificuldades enfrentadas lá na Espanha. Enquanto as ações do Itaú e do Bradesco se recuperaram rapidamente da crise de 2008, os papéis do Santander ficaram para trás. Mas um certo senhor chamado Luiz Barsi estava bem atento a essa movimentação. Teve um determinado momento em que o Banco Santander chegou a valer 11 centavos. Eu comecei a comprar então o Banco Santander a 11 centavos e ele foi progressivamente subindo, 11, 13, 15, 17. Nessa época, o Barsi se destacava tanto como comprador das ações que ele chegou a receber uma cartinha da CVM questionando que ele pudesse ter informação privilegiada para justificar essa posição. Barsi respondeu à CVM que só estava atento às oportunidades do mercado. Recomendo aos senhores que ajam como eu. Em vez de fazer questionamentos inúteis, comprem bons papéis e os guardem, escreveu Barsi na sua resposta à CVM. Até eu cheguei a ser questionado pela CVM por ou quem me havia dado uma informação privilegiada, né? Porque o banco começou a subir e eu que comprava. Mas também não tinha muito papel, era pouco o que tinha no mercado. E assim a gente foi constituindo uma quantidade razoável de ações do Banco Santander. Até hoje eu compro ações do Banco Santander, não é isso? Quando elas se apresentam de uma forma atrativa. Qual foi a informação privilegiada que o Barsi teve? Na verdade, ele só fez a sua análise. O Santander era um banco saudável no Brasil e não tinha hipoteca subprime como na Espanha. Não fazia sentido as ações do Santander Brasil caírem pelo problema externo. Além disso, Barsi acreditou que a operação brasileira poderia ser usada para ajudar a matriz espanhola a levantar capital. Isso poderia ser feito de duas formas: com a venda de novas ações da operação brasileira na B3 e com o aumento da distribuição de dividendos. A venda de novas ações aumentaria a liquidez, daria visibilidade aos papéis e contribuiria para a sua valorização futura. Já a distribuição de dividendos atrairia os investidores com estratégia focada em renda. E foi exatamente isso que aconteceu nos anos seguintes, fazendo com que as ações do Santander se valorizassem muito. Daqui a pouco a gente vai contar em detalhes a história do Santander. Mas antes eu gostaria de te lembrar que você pode ganhar uma bolsa de estudos integral para cursar de graça o MBA em Value Investing com Luiz Barsi. Na aula de hoje, vai ganhar a bolsa integral quem deixar aqui embaixo o melhor comentário com a hashtag Value Investing na prática. Para facilitar a sua vida, vou deixar aqui um exemplo de comentário. Hashtag Value Investing na prática. Quem não estuda as empresas onde investe tem tanta chance de obter bons retornos na bolsa quanto alguém que joga pôquer sem olhar as cartas. Viu como é fácil? Deixando um comentário com o hashtag Value Investing na prática, você já tem chance de cursar de graça o nosso MBA. Os ganhadores das 3 bolsas integrais vão ser anunciados nesse fim de semana. Então deixe o seu comentário agora mesmo. Bom, voltando ao Santander. Agora vamos com um pouco de história. O banco foi fundado em 1857 na pequena cidade de Santander, no norte da Espanha. Ele demorou mais de 140 anos para que se tornasse o maior banco da Espanha. No início, o Santander era um banco para atender homens de negócio da sua cidade. Depois, virou um banco regional. Décadas depois, se expandiu por toda a Espanha. E, enfim, começou a construir presença na Europa e nas Américas. Em seus 100 primeiros anos de vida, o Santander foi crescendo bem lentamente. Mas a partir dos anos 1950, o banco se lançou em uma incrível corrida para ganhar escala. Ao todo, o Banco Espanhol comprou mais de 100 concorrentes. Considerando os bancos que haviam sido comprados por bancos que depois o Santander comprou, foram mais de 200 aquisições, sendo que somente na América Latina foram mais de 50 aquisições. Devido aos laços criados pelo idioma espanhol, o Santander acreditou mais do que todos os demais bancos na nossa região. Foi o primeiro banco espanhol a abrir uma agência na América Latina, mas a sua expansão não começou pelo Brasil. Antes disso, o Santander já tinha construído sua presença na Argentina, no Chile, na Colômbia e em diversos outros países. Foi somente na década de 1990 que o Santander decidiu incluir o Brasil em seu rol de prioridades. Na época, o banco já era comandado por Emílio Botín, que foi o grande responsável por tornar o Santander o maior banco da América Latina. Sob Botín, o Santander se tornou a potência que conhecemos hoje. Quando ele assumiu o comando em 1986, o banco já tinha um valor de mercado de 2,5 bilhões de euros e era uma instituição ainda modesta na Espanha. Na gestão Botín, o Santander se transformou em um dos 10 maiores bancos do mundo, com valor de mercado de mais de 100 bilhões de euros. Hoje, mais de 2/3 dos clientes do Santander estão na América Latina e o Brasil costuma ser o país que mais gera lucro para a instituição. O Santander
abriu sua primeira agência no Brasil em 1982, em São Paulo. No início, era só um banco de investimentos. A fase de crescimento acelerado só começa em 1997, com a aquisição do Banco Geral do Comércio. O Banco Santander, ele passou a operar no Brasil, entrou no Brasil através do Banco Geral do Comércio, que era um banco pequeno e um banco de propriedade Companhia Camargo Correia, que era uma das maiores construtoras do país. O Banco Santander, ele veio progressivamente aumentando sua participação no mercado brasileiro, né, na estrutura operacional do país, e foi gradualmente, sistematicamente adquirindo outros bancos, né? Então ele foi adquiriu o Banco Noroeste, empresa da qual eu tinha uma quantidade muito boa de ações e recebi um cheque como nunca havia recebido na época. Andou comprando o Banco Meridional, andou comprando o Banco América do Sul, andou comprando o Banco Sudamérica, não é isso? Depois comprou o Banco Real, comprou o OBN Anro e comprou também o Banco do Estado de São Paulo. Uma dessas aquisições gerou bastante dinheiro para o Barsi, a venda do Banco Noroeste para o Santander. Na época, o Barsi já era acionista do Noroeste há cerca de 20 anos. Quando as suas ações foram compradas pelo Santander, Barsi recebeu um cheque de 5 milhões de reais. Na época, ele nunca havia visto tanto dinheiro na vida. Naquele momento, o Santander ainda não tinha ações na bolsa. Então, ele decidiu alocar os recursos em duas empresas que pareciam bastante atrativas e que até hoje estão na sua carteira, a Klabin e o Banco do Brasil. Já o Santander seguiu fazendo pequenas aquisições. O Banco Espanhol foi fincando seus pés no Brasil devagarinho, até que em 2000 o Santander surpreendeu com um movimento muito ousado, a compra do Banespa. O Santander era um azarão no leilão de privatização. O Banespa era o sexto maior banco do Brasil em ativos na época. Ele também controlava a folha salarial de quase 1 milhão de servidores públicos do estado de São Paulo. Por outro lado, o banco tinha uma série de problemas. Perdas com empréstimos ruins fizeram com que, anos antes, o Banespa sofresse uma intervenção federal. A União saneou o banco e depois decidiu marcar um leilão para privatizar a instituição. Os grandes favoritos para comprar o Banespa eram o Itaú e o Bradesco, os grandes consolidadores do mercado bancário brasileiro naquela época. Misteriosamente, no dia do leilão, o Itaú decidiu não apresentar proposta. O Bradesco ofereceu 1,86 bilhão de reais, praticamente o preço mínimo. Já a Unibanco fez a segunda maior oferta, de 2,1 bilhões de reais. Mas o Santander veio para levar. Os espanhóis ofereceram 7 bilhões de reais por 30% do capital total do Banespa, um ágio de 280% sobre o preço mínimo. Na época, isso era equivalente a 3,6 bilhões de dólares. Quem conta os detalhes desse leilão é o João Consiglio, que trabalhou durante mais de 20 anos no Santander ou em bancos que depois foram comprados pelo Santander. Na época, o Consiglio trabalhava na área de fusões e aquisições do ABN AMRO, um banco holandês que 2 anos antes havia comprado o Banco Real. Eu trabalhava nas aquisições do ABN, a gente analisou e até tinha a intenção de entrar no leilão. O Banespa era um banco muito grande, com muitos clientes, super estabelecido no melhor mercado do Brasil, que era São Paulo, muito desvalorizado, né? Então, naquele momento, todo mundo achava que tinha muitos problemas no Banespa, enfim, ninguém sabia exatamente o que era. A gente achou que a competição ia ser muito grande pro Banespa e a gente tinha intenção de, na época, fazer outras aquisições e decidimos não participar da privatização. Eu vim acompanhando os outros bancos, em geral Itaú e Bradesco entravam em praticamente todas as privatizações, e o Santander vinha analisando o processo como um todo. E foi uma surpresa, porque no leilão o Santander acabou fazendo uma proposta muito superior à segunda proposta. E na época já era o Emílio Botín, que era o chairman do Santander lá na Espanha, e foi muito criticado. Falou, puxa, por que você pagou tanto por um banco que a segunda proposta já não era tão alta assim? Mas essas instituições, Bradesco e Itaú, haviam oferecido, se não me falha a memória, 2 bilhões pelo banco. E o Banco Santander ofereceu, acho que 7 ou 8 bilhões. E acabou ficando com o Banespa. Ele fez essa oferta, depois a gente ficou sabendo
sabendo disso, ele fez essa oferta porquanto o Banco do Estado, na época, ele é quem amparava o pagamento de todos os funcionários do Estado. Então, automaticamente, o Banco Santander passou a ter um crescimento expressivo na época, né? O então CEO do Santander foi muito criticado por ter oferecido tanto dinheiro pelo Banespa. A resposta de Emílio Botim foi direta: pagamos pelo Banespa o valor que ele tem para nós. Primeiro, não dá para saber qual era a segunda proposta, né? E segundo, ele estava vendo o valor do banco, né? Onde o banco estava inserido, aonde o banco tinha seus clientes e mais a sobrevivência do próprio Santander no mundo, porque a Espanha é um país estabelecido, um país onde o Santander tem uma posição importante, mas o crescimento na cabeça do Emílio Botim na época vinha dos países emergentes. E aí o Brasil e o Banespa especificamente era uma oportunidade incrível de se consolidar no Brasil. E ele tinha tanta razão que, se você vê hoje, a operação do Brasil é provavelmente a maior operação do Santander no mundo e durante vários períodos a existência do Brasil e a solidez que o banco no Brasil deu para o grupo foi muito importante para o capital do grupo, importante para a sobrevivência do Santander como um banco independente lá na Europa. E se não tivessem adquirido o Banespa, provavelmente a gente não estava aqui hoje falando sobre o Santander no Brasil. O Santander possivelmente teria se movimentado para outros países. O Santander demorou um pouco para digerir a aquisição do Banespa. Era um banco estatal inchado em sua estrutura. O número de funcionários foi reduzido de 22 mil para 13 mil nos 2 anos seguintes à privatização. A aquisição tornou o Santander o 4º maior banco privado do Brasil e também o maior estrangeiro. Mas ele ainda estava muito distante dos líderes de mercado Itaú e Bradesco. Botim sabia que precisava dar mais um passo importante para não se tornar relativamente pequeno demais. A grande oportunidade só apareceu em 2007, o Banco Real. Como a gente já relembrou aqui, o Real havia sido comprado pelo holandês ABN AMRO em 1998. Comandado pelo Fábio Barbosa, hoje CEO da Natura, o Real se tornou um banco muito querido pelos brasileiros. Ele tinha como principal estratégia de crescimento a conta universitária. Por meio desse produto, pessoas que estavam cursando a graduação poderiam abrir uma conta corrente no Real isenta de tarifas. A ideia era atrair os universitários para lá na frente controlar a conta de pessoas bem-sucedidas. Além disso, o Real foi o primeiro banco brasileiro a levantar a bandeira da sustentabilidade. Em meados dos anos 2000, o Real tinha um problema bem parecido com o do Santander. Era um banco grande, mas muito menor que Bradesco e Itaú. Para tentar resolver esse problema, o Real chegou a tentar costurar uma fusão com o Unibanco. A ideia era fazer uma fusão entre Unibanco e ABN no Brasil, né, o Banco Real, ABN no Brasil, e transformar o banco no maior banco brasileiro, ultrapassando Itaú e Bradesco. Então, a gente teve muitas discussões, quer dizer, discussões não contadas ao mercado, né, necessariamente, porque muito sigilosas. A operação evoluiu, a gente tinha bases econômicas para fazer a operação, tinha vontade de fazer isso, tudo muito antes dessa oferta do consórcio pelo banco, né? E acabou não evoluindo por questões de governança e questões de como ficariam as famílias que eram donos do Unibanco aqui, como ficaria os acionistas do próprio ABN. Isso acabou não evoluindo e depois, em 2008, quando o Unibanco se juntou com o Itaú, foi muito interessante porque a operação tinha uma estrutura muito parecida com aquela que a gente tinha discutido lá atrás com o Unibanco. E o Unibanco era um banco muito bom na época, ia dar uma escala importante e possivelmente a história dos bancos seria diferente se essa operação tivesse acontecido. Ela não aconteceu. A perda do Unibanco acabou comprometendo o futuro do Real ABN no Brasil. Na época, o ABN já era o maior banco estrangeiro no Brasil, mas não tinha a escala que a gente achava que era necessária para competir com o Bradesco e Itaú. O Bradesco e Itaú sempre foram os bancos mais, enfim, os maiores, com mais escala e mais adaptados a servir o varejo brasileiro, que é um desafio. É muito grande, diverso, as regiões são diferentes, os clientes têm necessidades muito diferentes. Então, enfim, como muita gente fala, o Brasil não é para amadores, né? Então, você tem tamanho, expertise, dedicação e independência para gerir uma operação dessa
peça no Brasil, então você não vai ter rentabilidade, não vai ter capacidade de gestão, ou vai importar coisas que não servem para cá, ou deixar de trazer coisas interessantes que eventualmente ainda não foram implantadas. Mas o ABN AMRO não tinha esse problema só no Brasil. Na verdade, o banco tinha presença em diversos países, mas não conseguia liderar o mercado em praticamente nenhum deles. Paralelamente a isso, estava o fato de que os acionistas e investidores tinham muito poder no ABN AMRO, e eles perceberam que a venda do banco como um todo poderia ser a forma mais rápida de lucrar com a posição. Na verdade, o ABN era um banco aberto e não tinha um controlador específico, então é um corporation. Os acionistas, alguns acionistas do ABN, identificaram que as operações do banco separadamente, então Brasil, Estados Unidos e Holanda, talvez valessem mais do que o banco como um todo. E o que aconteceu foi que alguns acionistas começaram a provocar a gestão de por que a gente não começa a vender essas operações e trazer valor e liberar o unlock value, como eles falavam, né, do banco para as ações daqueles acionistas que tinham investido na holding lá em cima. Nessa época, houve uma conversa bastante interessante com o Barclays, era uma fusão com o Barclays, e aí 3 bancos entraram em consórcio para adquirir o ABN, que era o Fortis da Holanda, o RBS da Inglaterra e o Santander da Espanha, sendo que cada um ia ficar com uma região do ABN no mundo. E eles fizeram uma proposta muito agressiva, acabou gerando muito valor para o banco. Os acionistas aceitaram essa proposta e o Santander ficou com 2 operações, basicamente 2 operações grandes, Brasil e Itália. Como ele não tinha interesse na operação da Itália, em um mês, Santander vendeu a operação da Itália para o Banco Monte Paschi di Siena e, no final, se concentrou aqui a administrar o banco que tinha comprado no Brasil, que era o Banco Real. A operação foi um grande negócio para o ABN AMRO. Eles haviam pagado $2 bilhões para montar sua operação no Brasil. 10 anos depois, o Santander comprou as operações brasileira e italiana do ABN por $19 bilhões. E para o Santander, o negócio também foi excelente. Os espanhóis se tornaram o 3º maior banco privado brasileiro, atrás apenas do Bradesco e do Itaú, e também viraram o maior banco no estado de São Paulo. À época da aquisição do Real, a revista Exame publicou reportagem de capa sobre o Santander com a manchete "O espanhol que assusta". Nunca antes Bradesco e Itaú haviam visto suas posições de liderança ameaçadas por um banco estrangeiro, principalmente porque o Santander na época anunciava uma aquisição atrás de outra. Infelizmente, para os espanhóis, a crise do subprime acabou freando seu ímpeto comprador. Mas o Santander já tinha feito o que nenhum outro banco estrangeiro havia conseguido. Citi, HSBC, Bank Boston e ABN AMRO são algumas instituições estrangeiras que fizeram pesados investimentos para alcançar uma posição dominante no Brasil. Todos esses bancos depois acabaram desistindo, ao contrário do Santander. Em 2009, mesmo ano em que Barsi construiu a sua posição, o Santander resolveu o problema da falta de liquidez das suas ações. Foi realizada uma operação que ficou conhecida como Re-IPO. O Santander tinha ações listadas na B3 desde a aquisição do Banespa em 2000, mas eram ações com baixíssima liquidez, largadas pelo mercado e que valiam centavos. As ações preferenciais já eram negociadas sob o ticker SAMB4 e as ordinárias já eram a SAMB3. Eram essas ações que o Barsi estava comprando por centavos. No Re-IPO, o Santander vendeu as units, que até hoje são negociadas sob o ticker SAMB11. As units do Santander eram um pacote composto por 55 ações ordinárias e 50 preferenciais. Na operação, o Santander vendeu 600 milhões de units a um preço de 23,50 cada. No total, os espanhóis levantaram 14,1 bilhões de reais, concretizando o maior IPO do mundo em 2009. Depois do re-IPO, o Santander continuou vendendo as próprias ações na B3 para enviar capital à Espanha e ajudar assim a matriz a atravessar aquele momento muito difícil. Mas essa não foi a única forma de socorrer a Espanha. O Santander adotou uma política de dividendos bem mais agressiva que os seus rivais, Itaú e Bradesco. E foi isso que acabou atraindo o interesse do Barsi. Inclusive, o velhinho diz que também por influência dele, o banco alterou a política de dividendos. Até o início da década passada, o Santander pagava dividendos a seus acionistas uma vez por ano. Em 2012, o então presidente do Santander, Marcial Portela, convidou um grupo de acionistas do banco para uma apresentação na sua sede em São Paulo. O executivo fez uma apresentação entusiasmada sobre o Santander e sobre as suas perspectivas. Ninguém perguntou nada, até que um executivo do Santander, que estava ao lado do Barsi, lhe cutucou
e pediu para que ele fizesse uma pergunta qualquer. Barsi se levantou, pegou o microfone e disse: "Olá, eu sou um pequeno acionista do Santander. Se o banco é toda essa maravilha que você acabou de falar, por que as suas ações são negociadas a centavos na bolsa? Por que ele vale tão menos que seus pares, como Itaú e Bradesco?" Portela claramente não sabia o que responder, porque era verdade. No Brasil, o banco ainda não desfrutava da mesma confiança que Bradesco e Itaú. Barsi então sugeriu que o Santander começasse a distribuir proventos trimestrais. Foi o que aconteceu tempos depois. A gente teve uma participação intensa no Banco Santander, porquanto nós tínhamos uma presença quase que bimestral no banco, não é isso? Tentando, na razão direta dos fatos, ajudar o banco e questionando também por que o banco não distribuía proventos num intervalo menor, porque ele chegou a distribuir dividendo uma vez por ano, depois começou a pagar 2 vezes por ano, e de tanto a gente bater, o banco acabou assumindo a postura de distribuir dividendo trimestral. Isso, lógico, isso foi muito bom para quem recebe, exatamente, que são os espanhóis, que são os controladores, né? E nós, que somos acionistas menores, acabamos também tendo o benefício de recebermos os proventos num intervalo menor. Então, o banco paga hoje dividendo trimestral. Resolvidos os aspectos da liquidez e da distribuição de dividendos, ainda faltava um ponto a ser atacado pelo Santander. O banco havia conquistado a posição de terceiro maior banco privado do Brasil e já tinha escala suficiente para justificar a sua presença por aqui. Porém, apesar de ter um nível de rentabilidade parecido com o da matriz na Espanha, o retorno ainda era muito inferior ao do Itaú e Bradesco. Os bancos brasileiros sempre tiveram uma das maiores taxas de retorno do mundo. Para João Concílio, o que explica o retorno elevado dos bancos brasileiros é o risco que eles são obrigados a correr. Se você olhar esses retornos que acabam aparecendo na mídia, que todo mundo fala, o retorno foi muito bom, 20% e etc., muito maior do que é nos outros países, se tem mais retorno é porque tem mais risco, né? Então aqui o risco é muito maior. A quantidade de bancos que desapareceu é muito maior do que a quantidade de bancos que sobreviveu. Então certamente quem investiu em um desses bancos que desapareceu talvez não tenha tido o mesmo retorno daquele que investiu num banco que sobreviveu. O fato é que o retorno dos 20% é só para aqueles bancos que efetivamente deram certo. Enquanto o Itaú, o Bradesco e até o BTG conseguiam alcançar retornos superiores a 20%, no Santander esse número insistia em ficar mais próximo a 10%. Inicialmente, os espanhóis atribuíam esse fato às dificuldades de integrar as operações do Real com as do Santander Banespa. Depois teve toda a questão de ter sempre que mandar dinheiro à Espanha para ajudar a matriz. Também existiu o fato de que o Santander ainda era menor que o Bradesco e o Itaú. Um negócio que chegou a ser avaliado pelo Santander, mas não foi adiante, foi a compra do HSBC no Brasil. Por uma questão de preço, o HSBC acabou sendo comprado pelo Bradesco em 2016. Naquele mesmo ano, uma coisa muito importante mudou no Santander. O banco passou a ser comandado no Brasil por Sérgio Rial. O executivo decidiu que naquele ano do impeachment da Dilma, havia chegado a hora de ser menos conservador no crédito. O Santander foi o primeiro banco a abrir as torneiras dos empréstimos, apostando que o pior já havia ficado para trás. Outra grande sacada do Real foi adotar uma estratégia de expansão do Santander em cidades com agronegócio forte. O Santander sempre teve presença importante nas capitais, e o Banco do Brasil sempre foi o banco que mais dava crédito ao agronegócio. Durante a década passada, o Santander virou um player relevante no agro em várias praças. Foi um movimento bem interessante, dado que a grande vantagem competitiva do Brasil está no agronegócio. Real também ficou conhecido por estabelecer metas agressivas para os seus funcionários, o que acabou causando alguma insatisfação. Mas o executivo sempre gostou de aparecer na mídia como alguém com capacidade de liderança. Ele chegou, por exemplo, a divulgar um vídeo nadando num tanque com tubarões e desceu de rapel no palco numa festa de final de ano do Santander no Allianz Parque. Polêmicas e exibicionismos à parte, o fato é que em 2018 o Santander começou a entregar rentabilidades superiores a 20% como seus pares. O mercado respondeu prontamente com a valorização das ações. Depois que o Sérgio Rial assumiu, ela acabou chegando com talvez a R$40. Assim, acabou tendo uma valorização muito grande porque todo aquele trabalho e a própria escala e a
a fusão das equipes e a agilidade e a forma como o banco passou a trabalhar, ela acabou se refletindo no retorno sobre o patrimônio. O Sérgio fez muito bem em mostrar qual era essa operação, como ela estava, tomou uma série de ações que acabaram sendo valorizadas pelo mercado. Foi uma transformação tão rápida que Rial chegou a alimentar a ambição de assumir o comando do Santander na Espanha e dirigir as estratégias globais do banco. Ao final, seu plano acabou frustrado e, em meados do ano passado, Rial deixou o Santander rumo ao comando das lojas americanas. Mais recentemente, uma novidade abalou o mercado financeiro brasileiro. As fintechs tiveram uma ascensão meteórica, abrindo muitos milhões de contas todos os meses. Os grandes bancos sempre tiveram uma vantagem competitiva sobre todas as instituições, uma rede de agências nacional que lhes garantia capilaridade e capacidade de distribuição de produtos que os outros não tinham. Mas, de uma hora para outra, os consumidores passam a resolver toda a sua vida bancária pelo celular. As agências perderam importância para os aplicativos e surgiram no Brasil dezenas de fintechs com milhões de usuários. Os grandes bancos sentiram o baque da concorrência. As ações de Itaú, Bradesco, Banco do Brasil e Santander negociam hoje cerca de 30% abaixo dos níveis pré-pandemia. As fintechs foram comendo pelas beiradas e ganhando participação de mercado. Em número de clientes, por exemplo, o Nubank já supera o Santander e, seguindo o atual ritmo, em breve o Nubank também deve ultrapassar o Banco do Brasil em número de clientes. Segundo um estudo de analistas do UBS BB, as 5 maiores fintechs, que são Nubank, Original, Mercado Pago, PagBank e C6, já detêm 21% das contas correntes brasileiras e foram responsáveis por 40% das aberturas de contas em 2022. Parece inevitável que os bancões continuem perdendo participação em contas correntes e transações bancárias. Além disso, os grandes bancos têm outros calcanhares de Aquiles: cartões de crédito e investimentos. No mercado de cartões, hoje o Nubank já é o terceiro maior emissor do país, atrás apenas de Itaú e Bradesco. Já no crédito rotativo do cartão, o Nubank é o quinto maior. No mercado de investimentos, a realidade é ainda mais dura. Excluindo os clientes private e institucionais e considerando apenas os brasileiros com um patrimônio financeiro de até 4 milhões de reais, a XP é hoje a líder do mercado de investimentos e o BTG é o terceiro colocado. A verdade é que os grandes bancos não estão mais tendo vida fácil em nenhum dos mercados onde atuam. Mas aqui no AGF, a gente continua gostando das ações dos bancões. Acreditamos que são empresas lucrativas, boas pagadoras de dividendos e bem mais perenes do que muitas vezes pode parecer. Porque a grande fonte de receita dos bancos é o crédito. E ainda que a participação das fintechs comece a se tornar relevante em algumas linhas específicas para a pessoa física, considerando o bolo total de crédito, o bolo das fintechs segue sendo irrelevante. Aqui nesse gráfico, você vê que o Nubank e Inter podem fazer um barulhão enorme, mas a participação deles no mercado de crédito é de só 0,4% cada um. E você sabe por que as fintechs não conseguem ter o mesmo sucesso no mercado de crédito? Porque para emprestar muito, elas precisariam captar muito dinheiro. E a perda de mercado dos bancos em termos de depósitos tem sido muito lenta. Dado que os bancões ainda controlam mais de 70% dos depósitos dos brasileiros, não tem como outros players avançarem muito no crédito. Como isso se reflete no dia a dia? Na prática, as fintechs têm muitos clientes, mas poucos clientes com crédito. 50% dos clientes dos 3 maiores bancos privados brasileiros têm algum tipo de empréstimo com a instituição. Já nas fintechs, o percentual de clientes com crédito é de apenas 25%. Dá uma olhada aqui nesse gráfico que mostra as carteiras de crédito para a pessoa física do Nubank em amarelo ouro e do Inter em verde. Você percebe que são carteiras muito pequenas quando comparadas às dos grandes bancos nas linhas de cima? Outra vantagem dos bancões é na cobrança de tarifas. As fintechs isentam a maioria dos clientes de tarifas e quase não ganham muito dinheiro com isso. Já nos grandes bancos, essa é uma receita muito representativa. E mesmo com todo o aumento da concorrência, os bancões têm conseguido elevar marginalmente suas receitas com tarifas. Primeiro, eu acho que o valor do banco ele está no depósito. Pilar para a existência do banco é o depósito. Na medida em que eu analiso qualquer banco, eu olho o quanto ele consegue fazer de captação, que é possivelmente a coisa mais importante, porque sem a captação você não tem onde emprestar. Às vezes você vai tirar o dinheiro da onde para emprestar. Então, o crédito, ele é quase que um efeito colateral benéfico de você ter muita captação. E se você fizer uma análise do mercado hoje, você vai ver que os grandes depositários de recursos são os grandes bancos ainda, porque as pessoas querem solidez, né? A primeira coisa que você
pensa quando você vai colocar sua poupança em alguma coisa é aonde é sólido e aonde eu posso ter certeza que o meu dinheiro está seguro. Então os grandes bancos têm que se preocupar bastante com a sua própria solidez e com a forma de trabalhar a captação de depósito. Então a cultura do crédito ela também é fundamental. E entender para quem você está emprestando no Brasil é fundamental, porque a inadimplência aqui é maior do que na média de outros países, definitivamente. Para os próximos 30 anos eu vou analisar quem tem mais captação. E aí quem tem mais captação é possivelmente quem vai ser um dos winners se ele for eficiente, tecnológico e der bom crédito. É por isso que o mercado acredita que os lucros dos grandes bancos possam seguir em elevação nos próximos anos. Para os analistas da XP, os lucros tendem a crescer a uma taxa saudável de 10 a 15% nos próximos 5 anos. O resultado é que mesmo com todo o buzz gerado pelas fintechs, os bancões seguem sendo capazes de entregar retornos entre 15% e 20%, mesmo com a recente deterioração da economia e o aumento da inadimplência. Eu vejo os grandes bancos como grandes backbones, quer dizer, eles vão continuar a ser importantes para a solvência do sistema e para a existência do sistema. As margens vão sempre ser comprimidas, então esse processo de digitalização e de eficiência ele vai continuar e talvez de maneira ainda mais acelerada. O atual nível de rentabilidade dos bancões não é apenas maior que a Selic, é, como já vimos, um dos maiores do mundo. Talvez a decisão mais difícil que os bancos terão que enfrentar nos próximos anos é o que fazer com as agências. No passado, a estratégia de expansão dos bancos sempre passava por abertura de novos pontos de atendimento. Com a disseminação dos aplicativos bancários, as agências acabaram perdendo relevância. Hoje, elas geram um custo muito alto para os bancões que as fintechs não têm. Os grandes bancos já têm se movimentado no sentido de enxugar o número de agências. Segundo o Sindicato dos Bancários, foram fechadas mais de 4.000 agências nos últimos 5 anos. Mas simplesmente fechar agências em massa talvez não seja a melhor opção. Eu acho que isso não é do Santander, isso é do sistema e dos bancos que tinham rede de agências e que hoje, quer dizer, basicamente você não vai na agência para fazer basicamente nada, exceto se você for um pouco mais teimoso e quiser o papel carimbado de que você pagou uma certa conta. Mas os principais negócios do banco eles já não passam necessariamente por uma ação que o cliente tem que tomar junto à agência. Fechamento de agência me parece uma conclusão óbvia, mas talvez a menos eficiente, porque você fechar, vender a agência, reduzir as pessoas e etc., tudo isso tem muito custo. Então, você descobrir uma nova relação com o público, utilizando uma rede de distribuição enorme que já está instalada e está espalhada no país todo, que te dá uma capilaridade muito especial, eu acho que isso, para quem conseguir fazer negócios com essa rede de uma maneira mais eficiente, vai sair muito na frente dos outros. A agência hoje, ela é basicamente um local de operações e não necessariamente um local de negócios. Se você conseguir transformar essa rede numa rede de negócios, possivelmente você vai ter alguma vantagem sem necessariamente ter que abrir mão dessa rede. Tanto o Barsi quanto a gente aqui no AGF achamos que o setor bancário oferece ótimas oportunidades para o investidor brasileiro. Ainda que as ações do setor não tenham tido uma performance muito boa nos últimos 3 anos, os dividendos seguem sendo generosos. Estamos falando de um setor perene e lucrativo que segue remunerando muito bem os seus acionistas. O preço das ações também parece muito atrativo. Hoje, você tem a opção de investir em ações dos maiores bancos, pagando próximo ao valor patrimonial e pagando menos de 7 vezes o lucro de 2023. São múltiplos muito atrativos em termos históricos. Além disso, parece razoável acreditar que Santander e Banco do Brasil continuarão a remunerar seus acionistas com yields superiores a 6% ao ano. No caso do BB, esperar um número de mais de 10% parece muito factível nos preços atuais. Eu mesma invisto nas 2 ações e já tornei pública a minha meta de comprar 250 mil ações preferenciais do Santander. Eu tenho uma meta de ter agora 250 mil ações do Santander. A meta inicial era de 100 mil ações, mas quando eu cheguei lá, mais do que dobrei a meta. O João Concílio, que trabalhou mais de 20 anos no Santander ou em bancos comprados pelo Santander, também gosta das ações do setor. Eu só invisto em ações de bancos. Santander e tal. Na verdade, eu tenho outras empresas mais relevantes. A minha carteira tem ações de banco, Santander e tal. A gente investe naquilo que a gente conhece. Que a gente não conhece, melhor não investir. Um
dos aspectos que a gente mais gosta nesse investimento é que a possibilidade de perder parece muito pequena. Pagando múltiplos atualmente tão baratos, se o lucro dos bancões continuar crescendo, é difícil imaginar uma compressão ainda maior de múltiplo. Logo, será muito difícil que as ações, uma hora ou outra, não respondam positivamente. E enquanto isso, vamos seguir coletando gordos dividendos ano a ano. Eu espero que você tenha gostado dessa aula sobre o Santander e o setor bancário brasileiro. A gente usou o caso do Santander para fazer value investing com foco em dividendos na prática. Foi muito legal, viu, Barsi, sobre o racional do seu investimento. E agradecemos muito a participação do João Concílio, um dos maiores especialistas do